Conhecidos também como contos de esperteza, os contos de artimanha fazem parte das narrativas de tradição oral. São contos populares presentes na boca do povo. Histórias muito antigas, transmitidas de geração em geração e modificadas ao longo do tempo. São narrativas geralmente curtas, nas quais os personagens, humanos ou animais, utilizam-se de ardis, armadilhas ou disfarces, truques, malandragens, gambiarras e espertezas para garantir sua sobrevivência ou mesmo a vitória contra forças maiores que a sua. Nesses contos, a trama é sempre organizada em torno de um personagem que utiliza a esperteza para obter o que deseja, ludibriando outro ou outros, personagem ingênuo ou pelo menos não tão esperto como o protagonista. Dessa maneira, os ardis são sempre inesperados e engenhosos, nunca havendo uso de estratégias usuais e previsíveis. Os protagonistas, que podem ser pessoas ou animais, acabam por representar a possibilidade de ludibriar certos valores da sociedade que os segrega ou exclui. Valores estes sintetizados na figura de seu antagonista. Assim, podem ser personagens que sofrem pela pobreza, o que lhes acarreta a ausência de dinheiro, de comida e bens materiais. Eles podem sofrer por problemas que se realizam no interior da família, que desafiam astuciosamente os valores morais vigentes. Podem ainda ser alvo do autoritarismo de representantes de classes sociais hierarquicamente superiores. Os contos de artimanha são comumente organizados no eixo temporal. Quer dizer, as ações narradas são apresentadas em uma ordem e sequência de tempo claramente indicadas. O tempo da narrativa costuma ser indefinido, mas o local pode ser especificado em alguns textos, já que se refere à tradição oral e, dessa forma, a sua origem histórica pode remeter a uma região específica. Nestes contos, não há a presença do elemento mágico típico dos contos de fadas e de encantamento. A astúcia do protagonista o substitui. Tampouco há príncipes, reis e princesas. Sendo assim, quando acontece a resolução do problema por meio do casamento, por exemplo, este acontece com a filha do patrão, por exemplo. E do ponto de vista especificamente textual, a artimanha do protagonista costuma ser apresentada ao leitor e comumente também os seus antagonistas, no momento em que está sendo desenvolvida a história e não de maneira antecipada. Quer dizer, em tais textos, não é usual que haja antecipação do plano do personagem esperto ao leitor. Ao contrário, este toma conhecimento do plano na medida em que está sendo posto em ação, o que coloca suspense no texto, quase sempre surpreendendo ao final tanto personagens quanto leitores. É importante saber que nos contos de artimanha, a trama é conduzida sob a ótica de um herói malandro que trapaceia de ricos, poderosos, de instituições, mas também de indivíduos comuns, cujo comportamento destoa de um padrão convencional. Na trama, o protagonista costuma agir para melhorar a situação ou a situação de um aliado, procurando obter recompensa ou então explorando uma situação que possa lhe render algum benefício material, para proteger-se de uma ameaça ou agressão vinda de alguém que o subestima ou explora, ou a um aliado, ou ainda punir um oponente, vingando-se dele. E como ficam esses aspectos quando se trata de contos que envolvem apenas animais? Nesse caso, a esperteza e a astúcia são as únicas armas de que o animal de porte pequeno dispõe, com possibilidade de vitória para enfrentar o inimigo mais forte. O antagonista é representado, portanto, por aquele que é superior ao esperto
em relação à força física e ao tamanho. Isso se justifica considerando que, na lógica da natureza, sobrevive quem é mais forte. O conto de esperteza mostra a possibilidade de subverter a lógica por meio da esperteza. Mas e a fábula? A finalidade da fábula é mostrar ao homem a sua condição e regras morais que deveria respeitar. Sendo assim, a característica de cada animal é apenas servir ao propósito de ensinar ao homem por meio de uma comparação. Na fábula, os animais representam as virtudes e defeitos humanos segundo a visão do homem. Este é o critério de seleção dos mesmos para a composição da trama. Por exemplo, a raposa costuma representar a astúcia, o coelho, a rapidez, agilidade, o macaco, tranquilidade e esperteza, a cegonha, pureza, maternidade e bondade. As relações estabelecidas entre os animais das fábulas são, portanto, diferentes daquela estabelecida no conto de Artimanha. Nestes, o que vale é a possibilidade de subverter uma relação de predador-presa, uma ideia de que o maior e mais forte fisicamente sobrevive pela seleção natural. Nas fábulas, isso não se coloca. Sendo assim, nos contos de Artimanha, prevalece uma moral ingênua, na qual os mais fracos fazem uso de ardis, truques e enganações para garantir a sobrevivência ou mesmo a vitória contra forças que, em condições normais, não teriam como enfrentar. A artimanha é usada nesses contos como uma arma de legítima defesa.